sejam escritos por todos os poetas a quem concedeu os dons. Com toda maestria e ardente sentimento, em prosa um instrumento e a pena em cantoria. Pois dele proclame com beleza a sua criação, os feitos de sua mão, sua glória e grandeza. Pois dele vem a ideia, o movimento e a cor, a rima, o tom, o amor, os sonhos e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações poemas e canções, aquele que por nós morreu. Proclamem com beleza a sua criação, os feitos de sua mão, sua glória e grandeza. Pois dele vem a ideia, o movimento e a cor, a rima, o tom, o amor, os sonhos e a quimera. Bendito que se deu Aos nossos corações poemas e canções, aquele que por nós morreu. Oh, que poeta. Escuta, uma tarde de poemas e canções aqui, uma quarta-feira chuvosa, fria, calorenta, tudo misturado, né? Esse trânsito caótico de sempre. Como é bom estar com vocês aqui. Quero agradecer, a gente está recebendo hoje essa querida figura aqui. Eu digo para vocês hoje aqui que dentre todos os convidados que eu já recebi aqui, esses dois são, acho que, as duas grandes influências na minha vida de compositor, de... Eu sempre digo que o Edilson tem o lado eclesiástico do Estênio. E o Estênio tem o lado subjetivo do Edilson. Porque é um liquidificador de influências aqui, né? Uma família que cresceu junto. Pô, vamos começar a falar. Vocês nasceram aonde? Bom, meu pai é pastor da igreja presbiteriana e ele foi plantar a igreja presbiteriana de Boa Vista, isso no ano de 56, meu amigo. Você tem noção, João, 56. o que era o território federal do Rio Branco? Eu vou procurar no Google. Procura no Google. Que diz que o que tem no Google, não tem no Google, não existe. Pô, 56, isso é Roraima. É, Roraima. Ó, vamos falar direito, certo? Ó, aprendam aqui, não é Roraima. Não, de jeito nenhum. Por favor, quem mora lá fica bravo, ofendido. É Roraima. Roraima. E você é quantos anos mais novo que teu irmão, Estênio? Eu sou 3 anos mais novo do que ele. E eu nasci no mesmo estado que ele, mas eu não fui chique ao ponto de nascer na capital, porque o meu irmão ainda nasceu na capital, em Boa Vista. Não, meu pai era presidente de uma missão chamada MEVA, foi o primeiro presidente brasileiro dessa missão. E eles tinham uma casa da missão em Bonfim, que é o interior de Boa Vista, colado na Guiana Inglesa.
E eu nasci lá, a 300 metros da Guiana Inglesa, na casa da missão. O teu irmão Ou seja, semi-internacional. você é quase isso que eu ia falar, semi-internacional. Tá. Dupla cidadania. Como diz os mais simples, na Goiânia francesa. Perto da Goiânia francesa. Então, meu pai foi pra lá, cara. E aí eu e meu irmão nascemos lá. Tem mais algum homem na família ou só vocês dois? Não, só nós dois. Aí E o resto são mulheres, são quantos irmãos? Não, aí somos em 3. Meus pais vieram pra Manaus. E lá em Manaus nós ganhamos uma irmã, a Vanelli. Sim, conheço. Tá nos ouvindo agora. Beijo pra você, Vanelli, querido. Sábado ela vai estar lá, eu acho. Com certeza. Sim, tá certo. Então é tudo assim. Meu pai é cearense. Minha mãe é pernambucana. Parece o Chico Buarque. Eu e Estênio somos roraimense e minha irmã amazonense. Pronto. Jesus amado! É o Brasil em preto e branco, colorido, azul. E quando é que entrou essa história da música? O teu pai toca algum instrumento, a tua mãe? Meu pai tocava violão, né? Sim. Ele tocava violão um pouquinho, minha mãe sempre cantou. E... Ó, já tá feito. Um homem que toca violão, uma esposa que canta, já tem o futuro dos filhos. Tinha uma história que o papai mexia com um acordeon, não mexia? Rapaz, eu tenho uma lembrança de criança de ter um acordeon lá em casa. Uma sanfona? Eu acho que o papai brincava. Alguma coisa. Aquela época, naqueles idos lá, o acordeon era um instrumento muito comum. Tem muita gente que eu conheço, tios que tocavam acordeon. Era um instrumento fácil de carregar, assim, como um violão, e que você levava. E os sanfoneiros eram uns caras muito assim. Sim. Edilson Botelho, Estênio Márcios Botelho. E tem o Nogueira ainda por cima. Tem o Nogueira, a família Nogueira no Castelo, final. Aqui no sul, aqui no sudeste, a gente é Botelho. Que o nome famoso é o Botelho. Veio com o venerável Jaziel, né? O venerável. Para quem não sabe, Estênio e Edilson são sobrinhos do famigerado, famoso, extrovertido, despojado e arrebentador Jaziel Botelho. Que foi um grande, João, incentivador do nosso talento, porque... Me falaram que essa música tem um sorriso, sorriso aberto. É do seu tio isso mesmo? Não tem nada a ver não, né? Qual que é dele, Estênio? O dele é... Você lembra? No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri pra não chorar. E foi ele que convidou eu e o Estênio para gravarmos a primeira gravação da gente. Foi no ano de 1973. Tinha canais no estúdio ou era um só? Não era canal, era um encanamento. Era um encanamento não era nem canal, era um encanamento. Onde foi essa gravação? Foi lá na Comev. Que ainda era Comev, tá? Ainda era Comev. E eu me lembro lá, quando era em Santo Amaro ainda. Em Santo Amaro. Antes de mudar para 24 de maio e voltar. Low Noto, lembra? Sim. Vamos regular, temos que regular esta máquina. Esta máquina está com problemas. Low Noton. É muito divertido, Low. Gente boníssima. E daí a gente veio pra cá. O Estênio começou a cantar, a escrever antes que eu, João. Não sei se você sabe disso. Você tinha 13 anos, você falou, e ele tinha 11. Acho que tinha 12 para 13 anos, ele mais novo que eu. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe falou assim... Lembra da música, Estênio? Não lembro. E não dá nem pra considerar isso como composição, né? Como não? Não, mas... Se foi a primeira, você tem que considerar. Minha mãe lembra dessa música, eu acho que ela lembra. Amigo meu que é mineiro fala que não é composição, era um trem, né? Porque tem a composição que são vários trens. E ela que não era um vagão, era um vagão. Aí minha mãe chegou e falou assim: meu filho, você sabe que teu irmão fez uma música? Eu falei, o quê? Aquele pirralho fez uma música? Eu não acredito, mãe. Pois é, meu filho. Ela cantou a música, eu fiquei com tanta raiva desse pirralho ter feito. Eu falei, eu também vou fazer, né? Aí eu fiz essa aqui, João. Era assim, ó. Como é que é? Senhor Jesus, reveste a tua igreja com teu santo poder. Senhor Jesus, não deixes pecador nenhum se vá perder. Olha, rapaz! Aí, rapaz, minha mãe ouviu isso e falou assim, ela falou assim: meu filho, que coisa linda. E eu acreditei, João. Mas, como não, né? É uma oração mais sincera do mãe é mãe, né, cara? Essa é uma oração de misericórdia. Quer dizer, você já era pastor com 13 anos, né? Ué, você já era um pastor com 13 anos. Porque uma oração dessa é uma oração pastoral. Não deixe que nenhum pecador se perca, né? Porque nossos pais sempre foram muito, muito crentes, muito piedosos, né? Meu pai sempre foi um pastorzão, assim.
muito dedicado ao trabalho. Então a gente teve Os dois essa estão influência. vivos ainda. certo? Estão. Moram onde hoje? Moram em Taubaté Sim. e estão assistindo esse programa. Um beijo pra Com eles. certeza. querido. Olha o que vocês fizeram, dá uma olhada. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Então a gente aí? sempre teve mesmo esse ambiente, graças a Deus, né? Esse ambiente piedoso, onde a palavra de Deus era muito falada, né? Era Dentro muito, de casa. Dentro de casa. E a influência nossa também dos hinos foi muito forte, né? Eu lembro, eu era criança, eu acompanhava meus pais nos cultos que eles faziam pelos bairros de Manaus, quando meu pai fundava congregações, igrejas, e não tinha instrumento não, era só o povo abria o inário e cantava. Mas aquelas melodias, aquelas letras me emocionavam muito. Eu lembro que eu criança, eu ficava muito emocionado com os Era hinos. bem de manhã, né mesmo? E agora, tinha... De manhã, para o céu sereno, pareça um dia, calma anuncia. Eu me lembro de uma igreja lá que o papai pastoreou em Manaus, a igreja do Educandos, e tinha um superintendente da escola dominical. Mano, não sei se você lembra, mano, ele começava todo o culto com esse hino, João, ele não mudava. Por causa do bem de manhã, é o bem de manhã. Dominical, com o hino 300 e tal, aí bem de manhã. Mas só aqueles vícios eclesiásticos, né? Toda ceia tem um cara cantando pão da vida, pão do céu. Toda ceia tem um cara que canta. Não, mas o Sten tem razão, isso aí. O inário era muito músicas muito fortes, né? Eu sempre defendi isso aí, eu sempre defendi que né? o inário é uma boa formação para qualquer música, porque eu também fui criado assim, ouvindo hinos tradicionais pela minha mãe. Isso, as letras dos hinos são imbativelmente mais profundas do que essas coisas que a gente ouve hoje. E fora isso, o que a gente ouvia? Quer dizer, antes da gente começar a ouvir os Jovens da Verdade, que foi o primeiro grupo assim que a gente ouviu, diferente dos hinos tradicionais, a gente ouvia o Ivan Lins, Não, Taiguara. não, quando a gente era criança, os evangélicos era Vitorino Edgar Silva, Martins, Edgar Martins, qual era o outro? Luiz de Carvalho. Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho. E aquele quarteto. Aquele quarteto dos Adventistas. como é que sim, fala? Arautos do Rei. daquela primeira formação. Então também eram músicas muito tocantes, hinos, né? Fizeram 50 anos o ano Agora, passado. secularmente, assim, minha influência foi Taiguara. Eu sabia de cor praticamente A minha todos também, os discos, né? Taiguara, Também, depois veio Ivan Lins, depois veio Milton Nascimento. Stênio sabia de cor. Milton, um monte Milton de Nascimento, Tudinho. tudo que Tirava era de Milton. Tirava as músicas do Milton do bracinho da vitrola, né? Que voltava ali. Voltava. Não era como hoje, que tem negócio do loop, né? Certo, Que você põe no ponto que você. Não, era o maior trabalho colocar o do bracinho mesmo da ponto. vitrola na música e eu Pra ficar não riscar o disco. tirar. O problema é pra não riscar o disco. Tem que fazer com. Puxa, Milton também é uma influência pra muita gente. Muito né? boa. Pra muita gente. Vamos lembrar dessa época do JV aí, olha. Olha o que eu lembrei aqui. Você perguntou como é que eu sei, né, bicho? Lembra disso aí? Se foi de Pedaços inertes, sem parar do não ser nada. Morte em vida, um ser dividido, submerso em nuvens de temor. Se de alguém que é quase ninguém, Jesus Cristo faz um novo ser. Se de ossos secos traz de volta a vida, vida em vida nele achei. Eu simplesmente não posso explicar como é que Deus, querendo me alcançar, deixou seu filho morrer em meu lugar. Em Cristo, o amor de Deus, isso é lindo demais. fez-se palpável. Em Cristo, o amor de Deus pôde se ver, pôde se crer, pôde se ter.
Só que a gravação original é o seguinte, meu amigo. Não, não era. Não é isso não? Não, não é original, não é isso não? Não. O cara tá achei que é. Eu acho que é isso mesmo. Tá, não era da Austerida, mas tá. Não era da Austerida, a outra eu acertei. Não, é verdade, é verdade. Mano, é incrível, né? Lindo Como isso é aí. que ele consegue lembrar as letras das músicas dele? Mas as isso aí é o vozes Vavá. e as- Eu debati isso com o Vavá quando ele veio aqui. Eu e o Vavá temos um HD privilegiado com essa verdade. coisa de lembrar de música. Né? A gente guarda, porque pra gente, o som dos acordes, a intuição do que você compôs, isso tudo fica guardado. Mas, João, sabe o que eu acho impressionante? Eu acho impressionante assim. Como é que o meu irmão fazia essas harmonias naquela Não, época? pô. Ele e o Pimenta também. Tem essa história, o Pimenta também era da nossa igreja lá em Manaus, né? Sim, eles conviveram com ele lá. E Isso. ele e o Edilson começaram a fazer música, eu acho que na mesma época. Então tá explicado de onde vem essa loucura. Nesse ano desse disco aí, que eu acho que é 78, Não, que 78, 75. 75? Não, Vida em Não, Vida Vida foi em Vida foi depois. 78. Foi 80. Você tinha 20 e poucos anos. 1980, Mas quando você essa pensa, música por já exemplo, no Edilson e no Pimenta, que eles não estudaram música, nem violão. Era muita intuição. Aí pensar como que eles faziam esse tipo de... por exemplo, eu ficava encantado. Eu, o Vavá, o Cilinhas, né, o irmão da Selma. A gente simplesmente ficava encantado com esse tipo de harmonia. Porque a gente fazia umas musiquinhas, mas é claro, não chegava nem aos pés desse... A gente ficava encantado com esse tipo de harmonia. E para o humano fazer esse tipo de harmonia é uma coisa mais ou menos intuitiva, né? Intuitivo. Totalmente E intuitivo. eu acho assim. Você também, né, João? Você também. Não, o João já é o nasceu- exemplo Não, máximo já nasceu da músico. intuição Imagina, musical. João já nasceu mas, músico. tá, mas é o que eu falo. Mas, ó, Só com o já que você método tá falando, do Paulinho Nogueira não dá pra fazer essas não, coisas que você imagina, faz, imagina. não. Mas isso aí, você está falando, eles foram inspirações também pra mim, o Pimenta e ele, desde pequeno. Eu conheci o Edilson primeiro no Milad com Onde Estiverem Dois, Toca aí, João. ou três reunidos, em nome de Jesus, para buscar a Deus, aqui Deus estará, sim estará ali, Ele abençoará. Na época eu não tinha esse grave, eu tinha que ir pra cima. Quando o seu povo orar humildemente, confiando no poder do soberano Pai. É isso mesmo? Ali Deus estará, sim estará ali, Ele nos ouvirá e atenderá, nós te adoramos. Você lembra do arranjo disso aí? A gente escreveu. Por tua graça e aceita o cântico e te entoamos. Tu és bendito eternamente, e o teu imenso amor. Sabe o que eu acho bonito essa música? Vou te falar. Nos alcançou. Você fez uma música sem rima.
Mas, João, eu não A faço. música não tem rima, cara. João, peraí, Ó, vamos falar se sobre tu és bendito eternamente, o teu imenso amor nos alcançou. Cadê a rima? Não tem Aí rima. o cara fala, Mas tem eu que não rimar. sabia, Como João. tem que rimar? Não tem que rimar. não é. Não, João, necessário. veja bem, eu não sabia, João. Hoje eu faço música com rima por causa do Stênio, porque as músicas dele, as duas Você não são sabia tudo... que tinha que rimar? Não, eu sabia, é que eu não sabia. João, eu não sabia combinar, João, a verdade é essa, eu não sabia. Se você for ver minhas músicas, até a década de 90, eu não sabia fazer música com rima. Então eu não estava preocupado, eu estava preocupado em fazer o texto que dissesse aquilo que eu queria, Sim. né? Mas sem preocupação nenhuma, porque pra mim era uma perda de tempo falar, mas testar essa música. Pra combinar com esse som, eu vou ter que dizer outra coisa que eu não quero dizer. Então eu não tinha preocupação de rimar. Eu só tinha preocupação de escrever o que eu queria. O que você estava sentindo. Exatamente. Foi o Stênio que depois com esse negócio de rima, tudo, eu falei, gente, nossa, é que dá tudo certinho mesmo. Mas é muito mais trabalhoso, né, João, fazer... Olha, tem coisas A que rima limita um pouco mesmo. Tem coisas que as Você tem essa pessoas não preocupação. sabem. É o que eu acho, mas tem coisas que as pessoas não sabem que vocês fizeram juntos. O pessoal sabe que... Tem gente que pensa que a música, inclusive, é minha. O Memórias, que você fez um pedaço e o Edilson fez outro pedaço. Você sabe a história dessa música? Só lembrar que a gente esqueça. Abraços do Helder Silva de BH, Carlos Bregantin, Peter Guilherme. Você tirou aí, show. Eu tava lendo, agora sumiu. Não tô vendo mais nada aqui. Aí, Peter, obrigado. Peter Guilherme do Rio de Janeiro, Bete Coelho de Santo André. Bete Botelho de Santo André, deve ser Bete parente. Botelho, gente muito boa. Adeildo Vieira, de Governador Valadares, Felipe e Priscila, de Vila Velha, e Amós Ferreira. Amós eu conheci lá em São Gonçalo agora, um cara gente boníssimo, compositor também. Tá aqui. Abraço pra vocês que estão mandando um abraço. João, você sabe a história dessa música? O Stênio tinha tido... A segunda parte... Você sabe onde é a história? Essa história foi... Ele tinha... O Daniel nasceu por aqueles dias, e ele ficou tão empolgado que ele fez essa música. Mano, eu fiz uma música pro Daniel. Aí ele... É o teu mais velho? A música é linda, mais linda, velho. linda. Só que ele falou assim, mano, só que eu não sei como terminar. Eu falei, mano, deixa eu terminar essa música. Aí você... Implorei. Então, e a música só ia até aqui. É. Para ti, Tudo tão depressa. Que eu nem Você tá em Tudo tão depressa que eu nem percebi. Segunda parte é tu. Mas ao olhar o presente eu vejo as multidões te seguindo, buscando paz, esperança e o consolo que vem das tuas palavras. Então, na verdade, Olha, essa isso aqui é uma magia de harmonia. O teu poder cessa a fúria do mar e a enfermidade se vai quando ordena. Isso é muito Ivan Lins. Isso é Ivan Lins. Vocês escutem confessando aqui nessa música que vocês ouviram Ivan Lins. Mas, João, todo o nome. Aí foi essa coisa muito interessante. E Deus deu... Esses dias eu fiquei sabendo, que eu não lembro, João. Eu tenho muita dificuldade de lembrar. E meu irmão me lembrou como foi o negócio do Poemas e Canções. Conta aí, mano. Que ninguém também sabe. Ninguém sabe como foi isso aí. Escuta Rapaz, aí, nessa época eu dava aula... Eu morava em São Paulo e dava aula de hebraico nos Jovens da Verdade, no seminário deles lá, em Arujá. E eu ia de ônibus. Então, na ida do ônibus, me veio a ideia do Poemas e Canções, aí eu peguei o papel e no busão mesmo, daqui para Arujá, eu fiz a letra toda. Aí, assim que eu cheguei em Arujá, eu liguei pro mano, de orelhão, acho que liguei a cobrar. Falei, mano, anota urgente aqui uma letra que eu acabei de fazer. Então a música você colocou. Então a música é tua e a letra é dele. E a letra é dele. Tá vendo? Que as pessoas, como a coisa anda tão rápido nesse mundo, pô, tem gente que acha que essa música é do Leonardo Gonçalves. Né? Por exemplo, teve alguém que falou, rapaz, o Edilson gravou aquela música do Leonardo Gonçalves. Eu falei, não, cara, é o contrário, mano. O Leonardo Gonçalves, você gravou a música do Edilson. É verdade. Olha, o Roberto Gonçalves de Aracruz tá mandando aqui, sem querer cortar o final da história, que você fez a música inteira, é isso que você ia falar. A melodia toda foi A melodia toda. E ele é a letra toda dele. Olha, o Roberto Gonçalves, que é um cara que nos acompanha sempre aqui, de Aracruz. Beijão, abração pra você. Boa tarde, Stênio, João e Edilson. Edilson, pra você. Como você concilia a função de pastor com a música? É uma pergunta interessantíssima. Dá pra ser músico de forma satisfatória, sendo pastor de igreja local? Abração e parabéns pelos anos de estrada aí.
pergunta dele é interessante. Não, na verdade, pastor presbiteriano é difícil. Você sabe que nós temos alguns pastores presbiterianos. O Carlinhos Veiga é pastor presbiteriano. Sim. E tem uma... Tem o Gladir Cabral. Tem o Gladir Cabral. Perdão. Mas é difícil, João. É difícil. Alguma coisa tem que ficar em segundo plano. No meu caso, eu tive que realmente abrir. Eu escrevo muito pouco atualmente. Escrevi muita música de casamento, música de conferência missionária, porque são coisas que estavam, digamos assim, no dia a dia da vida pastoral. Pululando na né? tua função. Pululando. Então tinha coisa, alguém ia casar, pastor faz uma música. Eu fiz muita música de casamento. Eu lembro de uma que você fez no caminho pra um cara, não sei quem é o cara. Como cântaros vazios, nossos corações trazemos para encher com teu amor. Como a águia nas alturas busca proteção, as nossas almas buscam teu altar e encontram paz. Que haja graça em teu olhar. No casamento ele fez isso para o nosso lar viver feliz. João, essa música foi o seguinte. Música eu tinha feito. mano. Eu tinha prometido um casal, Jairo e. Um casal lá da IP em Filadélfia. E eu tinha. Pastor, o senhor faz, eu faço. Sabe, João, esqueci, João. E aí no caminho. Quando foi 4, não foi bem no caminho, foi 4 horas da tarde, eu tô preparando a ordem do casamento. Aí ele lembrou, Aí eu prometi uma música. Ih, meu Deus, esqueci de fazer. Peguei o violão. João, na verdade eu quis fazer alguma coisa assim, só pra não dizer que eu não tinha feito nada, entendeu? Rapaz, e essa Fosse pérola 4 saiu. coisas, uma musiquinha só pra cantar. Mas depois o João ouviu a música e falou, tem que gravar. E fez aquele arranjo maravilhoso, né? Na mão do João. Olha, mas quando vocês falaram das coisas antigas do tempo JV, ele já pegou uma canção já dos últimos tempos, mas tem aquelas coisas antigas, tipo Ergo as Minhas Mãos, você conhece isso? Ergo as minhas mãos, meus olhos levo. Isso é de quem? É dele. Pra receber. Cantava isso no grupo da Quadrangular quando eu tinha 12 anos. Minha irmã vai pirar quando souber disso. Eu quero chegar mais perto de Jesus, ouvir a sua voz, seu chamar, sentir seu amor sem par, seu querer, obedecer. Também? Também. Isso, eu tô brincando que isso é teu, cara. Ixi, cara, cantava tudo isso quando era menino no grupo da igreja lá, mano. Nossa! Rapaz do céu, quantos anos. Então você não imagina o quanto mais você faz parte da minha vida, mano. Você não tem ideia. Gene e Amanda Nogueira. Aí. De Macaé, mandando. Ô pai! Ô pai! Já cantou Considerando? Então considere cantar. Não, senão vai passar louco. Jennifer e Amanda são as lindas filhas do Edilson, já casadas, as duas, é isso? Já. As duas já casadas, que pra glória de Deus, os nossos filhos estão. Essa é do Mano, viu? É dele? Considerando que você tentou tudo que achava poder lhe ajudar, quem sabe até já nem quer mais tentar acreditar
resposta que não satisfaz. Quem sabe até já nem quer mais tentar acreditar em Deus mais uma vez. Jesus Cristo, Filho de Deus, pode fazer acontecer um milagre com você, algo novo de você, transformar o seu viver. Creia só mais uma vez em Deus. Jesus Cristo vai fazer um milagre com você. Um milagre com você. Rapaz, João, O que é isso, velho? essa foi. Você está ouvindo aqui a fina flor do argumentação, de harmonia, de essas viagens todas, assim. Eu não sei, eu vou fazer 50 anos, estou com 49. Essas viagens todas harmônicas povoavam as nossas mentes adolescentes quando eram pequenos. Então eu ouvia esse tipo de música, porque vocês têm essa coisa de caminhar pela harmonia também. Tem gente que fala assim, não, os caras são grandes compositores, os caras são grandes harmonizadores, né? Porque além de melodias muito bonitas e grudentas, né? Você falou que o Stenner tem um pouco de Michel Teló. Gruda, né? Gruda. As coisas grudam. E essa é a única coisa que você tem do Michel Teló. Não, eu falei nesse nada sentido. contra o Michel Teló. Não. Eu acho no eu sentido até falo que a música do Michel Teló é profética, né? Se ela pudesse falar, ela diria o que diz a letra. Ai, se eu te pego, assim você me mata. Abraços aqui do Júlio de Araçatuba, Carlos Miracema, o maestro Betinho, Edi Silva de São Bernardo do Campo, Vitor Castro de Franca, Tarso Guedes de São José dos Campos, Dimas Pesato, meu amigo. Olha, é bem o Dimas Pesato tá lá nos Estados Unidos. Aí o nosso, seu primo, né? Romildo, Thiago. Thiago. Dimas aqui, o violão. Eu tô estranhando aqui, Dimas. Aliás, eu vou te encher, depois eu picoar com todo o respeito pra me trazer um case desse violão, porque eu não tenho. Thiago Andriguetti, Alexandre Vasconcelos de Fortaleza, Thiago Andriguetti de Passos. Muita gente ouvindo a gente aqui, ou as pessoas estão ouvindo, não sei se é muito ou se é pouco, mas os que têm que ouvir estão nos ouvindo, né? Você João, gravou uma música, eu quero lembrar aqui, desculpa, pode falar o que você ia falar, eu sou O corte. que eu ia dizer a gente estava falando, o Stênio estava falando uma coisa que acho que a gente deve voltar aqui, né? Como que essas coisas vinham pra gente aqui? Interessante, eu me lembro, um dia desse estava conversando com um mano, é que naquela época, quando eu cheguei aqui, na década de São Paulo, em 1973 nós chegamos aqui. E a primeira semana nós fomos pro acampamento dos Jovens da Verdade. Aí a gente encontrou mais um ambiente propício. Era uma comunidade apaixonada por Jesus, né? E aquilo foi determinante para a nossa vida, para a gente firmar no Evangelho, para a gente ficar, para a gente escrever. Porque o JV, no Jovens da Verdade, eles ouviam a nossa música, eles cantavam a música da gente. Então um incentivava o outro. Era um grande incentivo isso, né? Foi um grande incentivo. E o que era importante naquela época, a gente não fazia música, a gente não tinha preocupação de fazer música para as pessoas cantarem. A gente não fazia música para gravar. Eu entendo. Pô, isso aqui vai ficar bom gravando. A gente não tinha isso. Você tinha preocupação de fazer música. A gente tinha preocupação de fazer uma música, a gente tinha preocupação de passar uma mensagem de que Jesus é o Salvador, de que Jesus perdoa, de que Jesus dá uma vida nova, de que Jesus transforma. E você tinha que passar isso de qualquer jeito. Então a gente escrevia a música para passar uma experiência com Deus. Posso aproveitar o gancho do que você falou? A gente poderia, nesse caso, você acha, minha pergunta, você acha que isso seria um ponto decisivo entre a música de antes e a música de agora? Por exemplo, hoje se faz música pensando em estourar, ao invés de pensando em passar uma mensagem? Você diria que é isso, Stenner? Com certeza. Porque a gente fazia música antigamente... Eu fazendo pergunta e afirmando ao mesmo tempo. Você viu que eu sou ruim de entrevistar. Não, João, mas era assim. Eu lembro, a gente fazia música como uma maneira de responder
a um sentimento na hora que a gente tinha, Um anseio. o responder ao amor de Deus. Era uma coisa para ele mesmo, não era pensando em ninguém. Né? Tanto para o Edilson quanto para mim, foram surpresas grandes a gente perceber que as pessoas gostavam do que a gente compunha e ver que essas coisas ainda foram gravadas um dia, né? Porque era simplesmente uma maneira de aliviar a alma, né? Fazer uma música era aliviar a alma em relação ao peso do amor de Deus, da graça dele sobre as nossas vidas. Que é o que vocês viviam isso muito intensamente. Daí vem Então, Obrigado não pela tinha música, né? Sim, Obrigado que pela música. Eu não lembro da letra, Temporal, mas como é podia que cantar é? essa. Foi abrigo no temporal. É exatamente o que o Stênio falou nessa música. Era o espírito da época, João. E tinha uma outra coisa também muito importante que acho que vale a pena a gente comentar, que era o seguinte, João. Aí quando a gente fazia uma música, a gente queria impressionar o colega que também fazia. Mas isso com certeza. Aí, o que acontece? Naquela época existiam uns clichês. Do dó ia pro fá, do fá ia pro sol, do fá pro dó. Então, aí você fazia um diferente, o cara fala disso aí, você já não vai Não, do dó pro fá. exatamente. A ideia era, o que é que eu vou fazer para ninguém saber para onde eu vou daqui? Era isso. Você não podia deixar o cara saber para qual nota você ia. Você acha isso divertido? Ou Não. você acha isso chato? Porque tem gente que questiona muito o meu jeito de tocar em cima do que você acabou de falar agora. A gente nunca sabe pra onde você vai. Exatamente. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue tocar junto com você. Tem Não, cara que faz mas olha, isso aí. mas eu não tenho essa qualidade de vocês, não. O meu violão, tá bom. não, a minha harmonia é bem limitadinha. Tá, agora tá bom. E eu nunca- Faz de conta que eu acredito Entra o nisso. comercial, entra o Faz de comercial. conta, tá bom. E olha, eu nunca pensei como ele nesse negócio de eu vou fazer aqui um negócio que eu não sei pra onde vai, pros outros não vou. Não, eu nunca Então, mas eu não tive faço essa. isso propositalmente, é o que eu tô querendo dizer, Edilson. Não. Stênio, eu toco do meu jeito, cara. E às vezes eu sinto que eu tenho que ir pra outro lugar. E isso é que define um pouco o meu jeito de tocar. Agora tinha esse sentimento, sim. A gente queria fazer algo diferente. Diferente, algo que exatamente. realmente fosse diferente e mais bonito do que já tinha. Ah, Isso então, sim. esse é o desafio Era de uma sempre, coisa, claro. né? Mas a gente sempre pensava, o que o outro que está escrevendo vai pensar disso? Então, isso um incentivava o outro. Porque quando o Stênio fazia uma música, eu falava, cara, que música boa, vou fazer uma melhor. Aí eu fazia. E assim, um empurrava Não, o outro isso, pra coisas além melhores. das Isso é influências muito que todo mundo bom. sofria. Por exemplo, o Pimenta fez Conhece a todos pelo nome, pela voz e pelo olhar. O final dessa música é o birimbau, cara. E mostra assim o seu amor, pois birimbau me convidou. É muito parecido. A gente tinha as influências dos Exatamente. brasileiros que nos chamavam a atenção, que era, na época tinha o Baden Powell, tinha, né? Mas é interessante isso que vocês estão falando agora, porque eu ouvi as músicas justamente porque você está falando agora. Eu queria ver o que tinha de novidade harmônica, além de melódica e letra. Você vê uma música, isso, olha, eu me lembro, por exemplo, ao Deus Desconhecido. Faz favor. Gente, ao Deus Desconhecido, eu Por tinha favor. 14 anos quando eu Toca fiz essa essa música. música. Pelo amor de Deus, toca essa música. Em Atenas encontrou-se num altar inscrito ao Deus desconhecido. E não sabiam que este Deus de uma terra estranha era o Deus verdadeiro. Supremo Criador fez o mundo e o que nele existe. No universo, por terra e mar, ele é Senhor. Não habita em santuários feito por mãos humanas. Você pensa assim, vai sair daqui e vai falar, mas não vai pra lugar nenhum. Eu Edilson tinha uma coisa, eu lembro quando a gente morava no Ipiranga, a gente morou no Ipiranga acho, de 74 a 76, né? A gente, geralmente quando a gente estava numa casa, né, era um quartinho
onde dormíamos eu e o Edilson. Aí eu lembro essa época, era uma época que o mano fazia 1 ou 2 músicas por semana. E era assim, ele chegava no quarto, falava, mano, sai daí que eu vou fazer uma música. Assim mesmo. Sai daí, ótimo. Assim mesmo, sai daí que eu vou fazer uma música. E eu lembro de uma coisa que eu fazia pra irritar ele, que era assim, se eu tava com o violão, aí ele pegava o violão, aí eu segurava aqui atrás, fazia esse barulhinho, ele ficava irritado com isso. Só que era o seguinte, eu era o primeiro a ser chamado por ele pra ouvir a música. Aí eu ficava encantado. Ou né? seja, ele fez pra mim. Aí eu ficava encantado, não tinha como não sair do quarto. Mano, sai do quarto que eu vou fazer uma música. Opa! Depois de fazer a brincadeira de segurar o violão assim, quando ele puxava ele ficava irritado com isso. Mas eu era o primeiro a ouvir aquela maravilha que pra mim, porque geralmente era pra eu não gostar, né? Era pra eu ter inveja, o ciúme dele, mas não. Eu era o primeiro a ficar encantado com a coisa. Eu falava, nossa, que coisa maravilhosa, né? Então eu tinha um incentivo e um desafio, né, como compositor, porque como o Edilson é mais velho do que eu lembro quando eu tinha 14 anos, ele já tinha quase que um disco inteirinho do Jovem da Verdade, que foi o Novo Céu, Nova eu Terra. lembro Novo que Céu, assim, Nova Terra, eu lembro um disco todinho só com música dele, né? Então ele era Então, eu tô lembrando o seguinte, um naquela ideal época, muito alto pra o mim. Jovem JV, então, deve ser tipo temporal com vencedores, porque eram as duas coisas que todo mundo queria ouvir. Eu lembro que a gente ia tirar o que tem do JV, o dos Jovens da Verdade, e o que tem de Vencedores por Cristo. Era uma coisa meio contemporânea. Né? Exatamente. Então, assim, como trabalho e tudo mais. Eu acho que em matéria musical eram as duas missões que faziam assim o melhor trabalho nessa década de 70 aí, com certeza. Agora, o Vencedores gravou uma música tua e foi aí que também eu achei que muito apareceu mais o teu nome do que no JV. Que é o Deus está presente. Na Vencedores gravou isso? Deus está presente entre Você cantou essa já agora. Agora? Você já cantou agora isso daí. Nós cantamos isso. Deus cantou. Não, então foi. Não. Onde estiverem dois. Onde estiverem, perdão. Presente, que é bem congregacional. Presente, pronto a perdo. Eu acho interessante, são músicas. A gente vê a influência dos hinos nisso aí. Você Sim, tinha mesmo. Estão pedindo ali pra cantar o Tapeceiro, um pedacinho, já que a gente tá os três aqui. Agora vocês cantam em ré, né, cara? Eu já mudei pra si. Não, vai pra dó, vai pra dó. Tapeceiro, grande artista, Tem que aprender isso de novo. vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu se engana, sabe o fim desde o começo. As voltas e o desvio sem perder o fio. Que já mudou tudo. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Certo. Todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.
eu tive que Parece mudar pra outra cima. música em si. Não tem mais aquele. Outros abraços aqui. Anderson Leme de Seattle, Washington, lá de Seattle. Yes. Reinaldo de Joinville, Everaldo de Taubaté, que vocês devem conhecer. Eliseu Pence de São Bernardo do Campo, Matheus de Uberlândia, Rubson Silva de São Gonçalo, Chile, Clivey, Linden e Euá, Estados Unidos. Tem gente do mundo todo aqui ouvindo. Olha. Pedindo também um pedacinho aqui, vamos cantar só pra. Em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu acho uma obra-prima. Esse é Criador do céu e da terra. Perdão, gente. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual Foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Diante há de vir a julgar. Fala que essa harmonia é minha. Essa harmonia é tua, mano. Eu não fiz nada que só eu troquei uma baixo. Creio no Espírito Essa conversa. Santo, da Santa Não, aqui eu sou fiote, cara. universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Ô João, você sabe que eu outro dia eu falei assim, tava conversando com o Diego Venâncio. Sim. Falei, mano, eu acho que eu vou colocar uma música no Credo Niceno. Que eu acho No Credo? o Credo Niceno. Deve ser Que bonito. é maravilhoso. Principalmente quando chega na parte de Cristo, que fala que Cristo é Deus de luz. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, né? É luz de luz. É muito profundo, né? É muito rebuscado, né? Um negócio- É muito lindo. É muito pensado aquilo ali de um jeito bem diferente. É maravilhoso, né? Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E aí ele falou, ah, beleza, mano. Aí passou um tempo, o Diego falou, mano, eu tô musicando o Credo Niceno. Aí eu falei, pô, legal. Vai firme então, vai mesmo, faz mesmo, cara. Aí passou um tempo, ele falou, ah, pá, mas tá dando trabalho porque é muito comprido, né? Aí eu falei, Diego, então faz o seguinte, faz só sobre a parte de Cristo. Que é uma parte longa, Retirado que dá do uma Credo música. Niceno, pronto, Exatamente, não, só a parte, né, cristológica do credo, que é a parte mais bonita desse credo, né? E ele tá lá fazendo, acho que falta um pouquinho pra terminar e tá lindo, viu, cara? Eu sinto falta desse tipo de canção. Pra quem tá assistindo a gente e não sabe o que é, explica o que é o Credo Niceno. Ele é diferente do Credo. O Credo Niceno é posterior, né? Depois do Credo. Eu acho que quase 300 anos depois. Apostólico. E foi feito principalmente para estabelecer a pessoa de Cristo, né? Mas ele tem semelhanças com o credo apostólico, mas ele é mais completo. É uma outra linguagem. Ele fala mais do Espírito Santo também, porque no credo apostólico fala apenas creio no Espírito Santo. Mas já no credo niceno, infelizmente eu não decorei ainda o credo niceno, mas ele, ao falar do Espírito, ele é um pouco mais completo, né? Eu quero, antes da gente terminar o programa, porque a gente estamos com o nosso horário passa rápido, né? Já foi quase uma hora de programa. Eu quero dizer aqui, sábado estaremos nós três, o Diego Venâncio, ao encontro raro. Marinho Brasil. E, o meu querido Cláudio Rocha também? Cláudio Rocha pulou fora. Ele não vai para o céu. Eu acho que ele não vai porque ele não vai. Olha, vamos lá. Edilson Botelho em Concert, 40 anos de poemas e canções. 9 de novembro aqui, sábado agora, às 19 horas. Ó, Marinho Brasil Estênio, o Diego vai estar lá, eu vou estar lá. Igreja Presbiteriana Independente de Ipiranga. Agora, Rua Agostinho Gomes, 2235 Ipiranga. Quem puder ir, vai presenciar um dia glorioso, de alegria, porque a gente está entre amigos e irmãos.
que estão na mesma batalha. Eu creio que a gente está na mesma batalha. Tomara que eu não faça o papelão que eu fiz na nossa música brasileira O última. que você fez o papelão? Não, é porque o Mano, desse ano o Mano foi, né? Ele já tinha prometido 2 anos anteriores que ia e na E última ficou hora com não esse foi. papo, porque tem muito músico bom. Eu não sei o que. Mas foi. Esse Papo, ano ele foi. Papo estranho. E aí ele me chamou lá pra cantar as músicas antigas, chegou uma hora que eu não aguentei lá, comecei a chorar, fazendo um papelão lá. Comecei a chorar no meio da Só da que a apresentação. diferença foi que ele chorou lá na frente. Mas na apresentação dele com o Diego, eu chorei que nem uma criança lá atrás. Ele não sabe disso. Mas quando ele cantou aquela do rei, a beleza do rei, o grande banquete. Rapaz, eu chorei. Eu chorei e o Stênio naquela noite ele estava ungido mesmo. Tinha alguma coisa especial naquela noite. E eu chorei praticamente todas as noites, todas as músicas. Só que ninguém via porque estava lá na frente. Aí quando a gente tava junto, aí chorou na frente de todo mundo, né? Eu acho porque que aquelas eu músicas tô achando da que é época coisa do da idade, JB. porque eu tô muito manteigão também, assim, com essas coisas. Eu ando muito manteiga, assim. Eu não sei se é porque a gente conhece a história um do outro. Isso é uma coisa forte, porque você vê desde cedo as coisas sendo feitas com o mesmo propósito. A impressão é que a gente ainda tá na mesma guerra, na mesma batalha, entendeu? Que isso não morreu. Então ver ele cantar, eu me emociono sempre, né? Sempre, eu já falei, quando eu fui mixar aquele disco, todas as músicas eram arejados, todas. Eu tinha que parar para enxugar as lágrimas. E é que acontece com você também. Eu desde sempre eu quero aqui reiterar a minha admiração por você. Você e o Stênio são pessoas para mim assim, dos poetas vivos aí, poucos com essa, né? E eu fico feliz de ser um discípulo disso aí e levar adiante essa bandeira de que a música, você tocou num assunto que eu quero tentar encerrar o programa com isso e a opinião de você, de que a música não tem que ser feita para agradar milhares de ouvidos, tem que agradar um ouvido só. Isso. Aquele auditório. Aquele único de um auditório. só. Então, essa época, e diante do mundo que está hoje, cara, a gente perdeu fazer música pela música. Porque importa fazer música boa. Passar a A mensagem. gente está fazendo música para que as pessoas gostem da nossa música. Isso não existe, não precisa, né? Não precisa. Então vocês são referenciais assim muito fortes na minha vida. Eu botei isso lá quando eu falei do programa. Eu falei, puxa, que honra ter vocês aqui. Que honra muito grande, sabe? Quero mandar um abraço pra galera da tua igreja que deve estar assistindo, deve estar todo mundo lá essa hora antenado Presbiteriana aqui. de Macaé, Um beijão pra mesa Presbiteriana de Macaé. Irmãos queridos, Deus abençoe vocês aí, viu? E nós queremos agradecer o João pelo convite para estar aqui. Eu nunca me esqueço, o João, a gente tinha começado uma amizade e tal, ele tinha produzido o Poemas e Canções, mano. E aí era um aniversário lá na IPI Filadélfia, não sei se você lembra. Tava o Vavá, tava o Harrison, tava todo mundo. Não, nesse dia não. Opa! Não, tava. no meu aniversário. Eu acho que tava o Vavá e o Harrison lá, cara. Eles foram, foi no não dia. sei, não tô lembrando. Não. Eu sei que é o seguinte, eles fizeram uma surpresa. Aí fizeram o culto e tal, um domingo e tal. Eu fui de susto. O João, pastor, vamos começar com uma música e tal. Aí o João tocando violão. Eu falei, gente, esses caras foram lá em Campinas, gravaram o João e trouxeram a fita e estão colocando aqui. Aí o João tá cantando, de repente o João entra lá atrás, tinha colocado um cabo e um microfone lá fora da igreja, eu não sabia que ele tava lá. Aí ele entrou tocando. Foi uma surpresa, nunca esqueci disso, João. E eu nunca me esqueci da gravação do teu CD daquele coral, que eram as irmãs coral da igreja. da IPI Filadélfia. São umas senhoras muito queridas, assim, que estavam gravando, rapaz. E eu todo novinho, as mulheres já com 80 anos, 70, 80 anos. Eu tinha o quê? 22? Sei lá quanto. Lá no estúdio E foi um barato reger aquelas senhoras, porque eu nasci, a minha mãe já tinha 43. Então eu aprendi muito cedo a conviver com gente de idade. Pra mim os cabelos brancos são muito, muito preciosos, né? Eu falei, cara, que coral, quando foi gravar o Credo no teu CD, a gente gravou isso aqui. E coral cantando, foi muito interessante. Mais abraços, Éder Joni, de São Paulo, Silvana Pavão, da Suíça, Márcia Torres, de São Paulo, canta o Salmo 139, dá pra cantar aqui? Então, Esdras Mendes, de Sete Lagoas, ele podia cantar essa música. Márcia Torres, minha cunhada, tô hospedado lá. A Marcinha que tá mandando Márcia, abraço, Márcia. Pô, Márcia Torres, eu sabia que e a era. Márcia tá lá com ela também, eu acho que elas estão vendo lá também. Márcia e Márcia, é dupla sertaneja. Dupla me assento levando. Isso aí. Quando
caminho descanso, em cada simples movimento alguém me vê. Meu pensamento e desejo, sei só a mim não pertencem, e as palavras que eu invento alguém já ouviu. Tu estás na minha frente, atrás de mim também, e me guias e abençoas com a tua mão. Tudo isso é tão maravilhoso que eu nem consigo compreender. Se eu subir bem no alto e atingir o infinito, ou mesmo no profundo abismo, te encontrarei. Se eu for pros mares distantes, voar nos raios do sol, ainda lá tua mão direita me alcançará. Se eu tentar me esconder de ti na escuridão, Olha isso, você olha tá isso. gravando. Tu transformas toda noite em dia de sol. Para ti a escuridão não esconde. Luz e trevas são a mesma coisa. Tu me sondas e conheces tudo. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pela assistência. Me sondas e conheces tudo. Se transformas toda treva em luz. Se me sondas e conheces tudo. Se transformas toda treva em luz. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Valeu. Passa muito rápido.